Um adulto não pode ser tímido. Esse é o título desse vídeo, que foi bastante influenciado, né, por um post que eu vi da Natália Suma, uma filósofa que eu acompanho, e que falou muito comigo, assim. Foi um post em que eu vi parte, assim, da minha existência, da minha caminhada e da minha experiência com esse assunto sendo abordado ali de um jeito bastante interessante. Ao ponto que me motivou, né, a vir aqui na internet gravar um vídeo falando sobre a minha experiência, né, lidando lidando com esse tema. Hã, esse vídeo ele não é um vídeo para pessoas que não têm problema com a timidez. Não é um vídeo para pessoas que talvez não se importem tanto assim com a opinião das pessoas, pessoas bem resolvidas, extrovertidas. Mas esse é um vídeo para pessoas que talvez estejam sofrendo, por conta, né, da timidez. Pessoas que vivem casos severos, né, de timidez. Essa não é a minha experiência, né, de viver uma timidez severa, mas eu tive os meus altos e baixos, assim, nessa caminhada, e eu acho que eu tenho alguma coisa ou 2 para compartilhar sobre esse assunto. Principalmente porque, hã, pessoas próximas a mim, relatos, né, que chegaram até mim, me convenceram, né, de fazer esse vídeo, porque parece que existem, né, adultos ainda paralisados, né, pela timidez. Adultos que têm problemas em atender o telefone, né, em público ou até no particular mesmo. Pessoas que têm problemas de dar o sinal para o ônibus parar, de conferir o troco, de comprar pão, né. Então, existem variações disso. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é talvez falar com essas pessoas, né. Porque eu cheguei à conclusão, assim, a partir da minha própria experiência, de que o tímido ele é um desperdício de potencial, né. Ele é alguém que foge de si mesmo. E esse eu autêntico do tímido é onde se esconde, né, todo esse potencial, escondido e desperdiçado. Então, assim, esse vídeo ele vai ser dividido entre, são 3 tópicos principais, né. Eu vou falar um pouco sobre, baseado na minha experiência, na minha leitura, quais seriam as origens, da timidez, como, né, ou melhor, por que superar isso, e depois um pouco de como. E, de novo, tudo isso baseado, pautado na minha experiência. Não é um vídeo terapêutico, até porque eu não sou terapeuta, não é um vídeo motivacional, porque não é esse o objetivo, mas é um vídeo que eu espero que possa ajudar, né, pessoas que estão literalmente sofrendo com esse tema. Então, assim, origens, né. Na minha leitura, hã, as origens da timidez, elas estão relacionadas, né, a traumas na infância. Então, assim, aquela criança que, por alguma razão, ela foi muito censurada na infância, ela foi severamente censurada na infância, às vezes até desproporcionalmente. Essa criança, ela entendeu que o problema, né, a origem da insatisfação nos adultos, causada por ela, não está necessariamente no que ela faz, mas em quem ela é. Não que toda repreensão de um adulto vai gerar esse sentimento na criança, porque eu acho que existem formas melhores de se fazer isso, tenho certeza, na verdade. Mas quando essa censura ela é desproporcional ou ainda ela é injusta, né, por exemplo, se você foi discriminado, né, pela cor da pele, porque era mais gordinho, hã, pela talvez por ser afeminado, ou sabe, esses são censuras muito mais profundas, não é porque você era muito piruleta, ficava para lá e para cá mexendo em tudo, são coisas que te atacam muito mais profundamente, esse senso de quem você é, né, esse senso da tua identidade. Então assim, o adulto,
que teve uma infância traumática, nesse sentido aqui que eu estou colocando, ele traz toda essa bagagem da infância e ele está convencido de que ele não pode ser quem ele é, porque quem ele é um problema para as pessoas e para o mundo no limite. Ele foi levado a acreditar nessa mentira. Uma outra origem, e que está atrelada a essa resposta ao trauma, é essa fuga de si mesmo. Então, o tímido, ele é alguém que ele tem uma completa aversão à ideia do seu eu autêntico. Ele é alguém que mede as suas palavras o tempo inteiro, que mede as suas piadas, que mede o impacto de toda e qualquer ação sua no mundo, na roda de conversa. E esse ciclo, né, esse feedback, ele é alimentado tanto pelo medo da rejeição, da repreensão, quanto pela vergonha, né, pública, de que isso aconteça publicamente, principalmente na medida em que ele vai amadurecendo, que ele vai se tornando um adulto, né? Porque uma coisa é você ser repreendido no meio de todo mundo sendo uma criança de 3, 5 anos, você simplesmente acata e respeita. Outra coisa é você ter 25 anos e a criança, o adulto, né, que teve essa infância traumática, ele vem com esse mecanismo de defesa alerta, porque ele pensa que a qualquer momento, ele com 25 anos de idade, no meio da faculdade, vão fazer, né, expor, que as pessoas vão expor ele aquela vergonha que ele foi exposto na sua infância. Então ele tem ele foge o tempo todo de si, desse eu autêntico. E uma outra consequência que também está ligada a isso é o orgulho. Né? Então, assim, frequentemente o tímido é um orgulhoso. E como isso se manifesta, né, esse orgulho? Se manifesta na tentativa do tímido de ser simplesmente perfeito, irrepreensível. Porque, de novo, o tímido ele tem essa aversão à repreensão. Então, seu objetivo agora no mundo é fazer tudo perfeito. O trabalho, o trabalho da faculdade, o seu trabalho normal, usar as palavras, né, mais adequadas, e a roupa, e ele vive, e isso frequentemente resulta, né, em alguém orgulhoso, né? E o que é orgulhoso se não alguém que tem um ego fragilizado, né? Um ego sensível demais. E você percebe que tudo isso, pelo menos na minha leitura, tá tudo atrelado ali a essa resposta a um trauma da infância. Então, assim, toda essa leitura não é para colocar carga em cima dos tímidos, né? É simplesmente para identificar as origens do sintoma, né? Então, assim, por que superar isso? Na minha experiência, na minha leitura. O que eu observei é que o tímido, ele frequentemente ele se coloca nessa posição de ser reativo. Por quê? Porque quando acontece uma ação e o tímido não é o responsável por essa ação, ele tem mais tempo para pensar em como reagir, de modo a não ser repreendido, de modo a ser aceito. Então, o tímido dificilmente vai ser aquele que inicia uma ação, porque a gente não sabe os impactos, as reverberações de uma ação no mundo. Elas fogem do nosso controle, sim. Então, o tímido, ele jamais vai se colocar nessa posição, né? Porque ele corre o risco, e um alto risco, de ser repreendido, de ser rejeitado, preterido. Então, isso pro tímido é um pesadelo. E qual que é o problema disso, né? O problema disso é que o tímido, ele frequentemente vai ser alguém que vive a reboque, alguém que não sabe o que quer, que não sabe para onde está indo, alguém que não tem identidade, não tem propósito, ele é o go with the flow, ele vai com o flow, ele vai para onde estão indo e nem questiona. Ele não tem sentido. E que triste, né? E que triste, que desperdício de identidade, de singularidade é você viver uma vida sem propósito, sem exercer o seu sentido autêntico,
no mundo, que desperdício, né? Por medo, por vergonha, enfim. Uma outra razão para superar isso é justamente porque a timidez te afasta de quem você realmente é. E o seu eu autêntico é o único que tem a chave, que tem o sentido da tua existência nas mãos. É o teu eu autêntico. Porque o teu eu inautêntico é aquele princípio da Alice. Se você não sabe para onde está indo, tanto faz para onde você vai. Então, o seu eu inautêntico, ele faz qualquer coisa, uh, ou ele não faz nada, ele, ele é um desperdício de potencial. Ele está literalmente paralisado ante a vida. E o reflexo disso, que ele está paralisado ante a vida, é que ele não consegue fazer funções básicas da vida. Porque perceba, superar a timidez não é sobre você conseguir atender o telefone, não é sobre você conseguir pausar o avião, não, o ônibus, não é, não é o objetivo você conseguir interpelar o cobrador do ônibus e perguntar em qual ponto você deveria descer, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Esse não é o objetivo. O objetivo é você descobrir o seu propósito, a sua verdadeira identidade, a sua autenticidade e o impacto que isso tem no mundo, na vida dos outros principalmente. Porque o tímido é uma outra coisa. Ele gasta uma quantidade de energia gigantesca em si mesmo, voltado para si. Então, assim, por exemplo, um exemplo bem prático. Quando você tem essa noção de propósito, de quem você é, do que você está fazendo, do seu papel no mundo, todas as outras coisas, todas essas interações no dia a dia, ela vem a reboque. Por exemplo, há pouco tempo eu fui fazer um saque no banco, na caixa, e o meu cartão tinha vencido. Então eu não conseguia sacar no caixa eletrônico porque ele identificou isso. Eu fui tentar sacar no caixa do banco. E para isso você precisa inserir o cartão lá, colocar a tua senha e tudo mais. Peguei a senha da fila, esperei. Quando eu cheguei lá, o atendente, cara grandão, mais velho, tal, um pouco mais ríspido, né? Tá, bom dia, o que você quer? Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, não, preciso sacar um dinheiro. Ele, tá, por que você não sacou lá fora? Eu falei, porque o meu cartão venceu. E aí ele falou, mas então você não vai poder sacar. Como assim você quer sacar um dinheiro? Então, assim, ele assumiu uma postura extremamente ríspida ali, de certa forma intimidatória, não me intimidou, estava em paz. Mas qual foi a minha resposta, né? Aquilo ali. Eu precisava sacar o dinheiro porque eu tinha um propósito muito específico. Eu precisava pagar o aluguel. Eu também estava na minha pausa do trabalho. Eu precisava voltar para o trabalho. Talvez eu ainda precisasse almoçar. Então, assim, eu precisava fazer várias coisas e eu estava com todas essas coisas em mente. Quando aquele cara me interpelou ali, se eu fosse uma pessoa tomada pela timidez, eu poderia simplesmente, meu Deus, você tem razão, o que eu tô fazendo? Tá, eu tenho que ir embora. Cara, com tudo isso em mente, eu olhei para ele e falei assim, tá, e como é que a gente vai resolver esse problema? Então, assim, quando eu coloquei essa resposta, talvez, a uma rispidez ali por parte do atendente, eu senti até a postura dele mudar. Eu percebi que ele me levou um pouco mais a sério. Ele falou assim, tá, você tem biometria? Eu falei, tenho. Ele falou, tá, então tá resolvido, você pode sacar com a biometria, pode sacar até 2.000, não sei o quê. Começou a me dar um monte de outras instruções. Então, percebe, eu não paralisei ante uma adversidade. O meu objetivo ali não era ser aceito, não era nem ser bem tratado por aquele atendente. O meu objetivo ali era sacar o dinheiro para pagar o aluguel, voltar a almoçar, porque eu precisava trabalhar. Esse era o meu objetivo. Entende? Então eu não estava pensando em como agradar, em como ser agradado, em como ser bem atendido, ou como. Não estava pensando nessas coisas. Eu só queria resolver o problema. E o problema foi resolvido. Então, um outro aspecto que eu queria falar sobre a timidez é como esse universo interior do tímido,
sabe? Essa autodúvida, essa fragmentação, essa fuga do seu eu verdadeiro, como isso comunica para as pessoas. Primeiro que as pessoas elas têm preconceitos e isso é sabido, isso é básico, todo mundo tem. Então a pessoa ela olha para você, ela já vai ter inconscientemente ela já vai ter uma ideia de quem você é e já vai assumir coisas sobre você. Você não tem muito controle sobre isso. Mas a forma como você se porta, a forma como você comunica com essa pessoa e com o mundo, a forma como você se comunica consigo mesmo, porque sim, a gente se comunica com a gente mesmo o tempo todo, né? Esses diálogos internos. Eles refletem externamente. Então, assim, se você está sempre se duvidando de si mesmo, se você está sempre nesse medo, né, desse evitamento do seu eu autêntico, nesse terror, né, de ser rejeitado pelas pessoas, você vai comunicar isso. E o mais bizarro sobre tudo isso é que os bullies, né, os bulinadores, eles não bulinam qualquer pessoa. Eles têm alvos. Eles têm alvos muito específicos. E são justamente essas pessoas que possuem, né, uma fragmentação da própria identidade, um distanciamento da sua autenticidade. Pessoas que não se respeitam a si mesmo, né? Pessoas que não respeitam a si mesmas porque elas não sabem nem quem são, elas são qualquer coisa menos elas mesmas. O seu eu autêntico, como é que você pode respeitar algo que você não conhece? E isso é comunicado para as pessoas, né? Então você de repente se torna até mesmo um alvo, né, para pessoas mal intencionadas. Então, esse é um pouco dos porquês, né, de superar a timidez, tem muito mais assunto, mas eu entro agora no como, no como fazer isso. E é tanta coisa para falar assim, mas eu acho que o primeiro passo é você se reconciliar consigo mesmo, porque voltando lá para as origens, aquele trauma na infância, o primeiro passo é você se reconciliar com aquela criança que foi rechaçada, que foi censurada, que foi eventualmente maltratada, porque aquela criança ainda é o adulto de hoje, percebe? Os traumas causados naquela criança, eles te acompanham. Então, assim, o primeiro passo é você se reconciliar com aquela criança. É você se reconciliar com o seu eu autêntico. Na verdade, você ser desejoso de conhecer o seu eu autêntico, porque você não o conhece se você é severamente tímido, né? Então, se reconciliar com essa criança. Minha experiência, de novo, perdoar aqueles que foram os perpetradores do teu trauma. É assumir responsabilidade. Sabe qual que é a responsabilidade do meu trauma hoje, de quem que ela é? Ela é minha, ela é 100% minha. E é por isso que eu vou trabalhar para eventualmente pagar um terapeuta, eu vou ativamente procurar como superar, né, esses problemas. Eu sou responsável por mim mesmo. E o mal que me fizeram é aquele ditado, né? Pessoas machucadas machucam pessoas. Então, assim, o mal que me fizeram só cabe a mim perdoar e deixar isso para trás e seguir, né, com a minha vida, porque esse é o objetivo, é ser útil, é caminhar para frente, é ser útil ao mundo, às pessoas à minha volta, e não gastar essa quantidade enorme de energia remoendo mágoas que não vão me levar a lugar nenhum, só vão me deixar preso nesse ciclo. Então, assim, ó, reconciliamento consigo mesmo, reconciliamento com as próprias pessoas, talvez entender uma coisa, você não é tão importante assim como você pensa não, cara. Quando você sai da rodinha ali, as pessoas não vão continuar falando sobre você, pelo menos não tanto. Ou as pessoas vão falar de qualquer forma, você sendo perfeito ou não. Perfeito ninguém é, né? Então, assim, cara, não se leve tão a sério, sabe? Você nem é tão importante assim, ó. É chover no molhado, mas é aquele fato conhecido. O único homem perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. E olha o que aconteceu com ele. Então, assim, aceite isso. Um outro passo, deseje conhecer o seu verdadeiro eu. Talvez hoje
essa ideia de um verdadeiro eu, de um eu autêntico, seja uma coisa abstrata para você. Uma coisa, assim, de maluco, talvez, distante. Mas é uma coisa real. E o seu verdadeiro eu é o único capaz de causar impacto positivo no universo, na vida, no mundo. Uma reflexão que eu tive é que o orgulhoso, ele frequentemente ele quer fazer o melhor, mas é o melhor que quer receber aplausos. É o melhor em relação aos outros. Não é o melhor que ele pode dar. Então, assim, ó, invista essa energia, em vez de investir essa energia em si mesmo, nos seus próprios pensamentos, alimentando os próprios traumas, invista essa energia em coisas práticas, seja útil na sua profissão, seja útil na vida das pessoas, seja útil no seu trabalho, faça bem o seu trabalho. Olha só, antigamente, os profissionais eram muito melhores. Os médicos, os mecânicos, os eletricistas. Por quê? Por várias razões. As pessoas eram mais humanas, as pessoas tinham um maior senso de responsabilidade, de compromisso, de respeito até pelo próximo. Então faziam muito bem, ou minimamente bem, né, o trabalho a que elas eram confiadas. Então, assim, nada te impede de ser esse profissional de antigamente, hoje, percebe? Então, invista, faça o seu melhor, não o melhor, cara, e não espere, pelo amor de Deus. Então, assim, não seja dependente de elogios, cara. Isso é mentalidade de criança. Isso aí é o teu eu da infância tentando ser validado. Cara, esquece isso. Seja útil pelo único propósito de ser útil. A finalidade de uma casa bem arrumada, de uma casa limpa e perfumada, não é outra senão de transmitir paz, de comunicar talvez um senso de ordem no universo. E ninguém agradece a casa. Espera-se que se agradeça quem arrumou a casa. Mas percebe que qual foi a finalidade daquela pessoa que arrumou a casa? Se não essa, de transmitir esse senso de ordem, esse senso de paz, essa coisa superior, né? Mais elevada, para além de si mesmo. Enfim, então tem isso. Deseje conhecer o seu verdadeiro eu. Não faça o seu melhor. Seja fiel no pouco. Às vezes hoje você trabalha em um lugar que você não tem prazer naquilo que você está fazendo. Às vezes seu trabalho é varrer, né, a frente ali da loja, ou anotar recados, qualquer coisa. Mas é o princípio bíblico, né? Se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Você pode e deve, e todo mundo tem, grandes aspirações, né, de se tornar eventualmente um doutor, um professor, um advogado, um analista. Mas se hoje você não faz o seu melhor, se você não causa não tem esse desejo de causar um impacto positivo no próprio universo, como você espera fazer isso? Quando mais responsabilidade for confiada a você, provavelmente você não vai fazer. Finalmente, abandone os vícios. Os vícios, eles são expressão de uma desorganização interior, né? Então, todos esses traumas, toda essa necessidade de validação, o que é extremamente lógico. Veja só, você foi rejeitado na infância, isso te causou traumas. Você, de maneira lógica, pode tentar concluir. Logo, se eu não for rejeitado, ainda se eu for aceito, acabou o trauma. Só que isso é mentira. Isso é engano. A cura para o seu trauma está em reconciliar-se consigo mesmo, em reconciliar-se com os outros e finalmente com Deus. Essa aqui é a minha experiência, tá? E finalmente com Deus. Então, assim, reconciliar-se consigo mesmo é, inclusive, aceitar os seus próprios defeitos. Todas as críticas que foram e são feitas a você, por mais que eventualmente injustas, elas têm algum embasamento. Você não é perfeito, você tem defeitos como outras pessoas. E parte do processo de superar a timidez e de se encontrar com o seu verdadeiro eu é aceitar os seus próprios defeitos também. Isso não quer dizer assim, vão ter que me engolir do jeito que eu sou. Pelo contrário, cara. Esse poder
esse autoconhecimento de olhar para os seus próprios defeitos de fora, porque é muito difícil, deve ser usado para o bem, deve ser usado para desenvolver novas virtudes, deve ser usado para sacrificar os seus vícios interiores, que consequentemente se manifestam de maneira exterior. Então, vícios de toda sorte precisam ser abandonados. São empecilhos que impedem esse contato com o teu eu mais verdadeiro, que contaminam a sua alma em um sentido mais profundo. E, finalmente, busca identidade. Hoje em dia, existe muitas informações, né, no mundo, muitas correntes, estoicismo, budismo, coaches, são muitos caminhos. E o que eu percebo, e é tentador realmente, é essa tentativa das pessoas de se agarrar em tudo, na expectativa de que pelo menos alguma coisa a salvem. O que é uma loucura, né? É uma aposta no escuro, é um jogo na loteria. Então, assim, a sua identidade vai ficar mais clara na medida em que você tem mais clareza sobre o caminho que você está trilhando. Para mim, essa identidade, esse caminho, se deu através da fé, né? Então, assim, eu sou cristão, tenho uma fé em Jesus Cristo, busco ser um praticante, né, da palavra, da Bíblia, e isso tem sido para mim o meu balizador. E a gente precisa de um balizador, não só um balizador moral, mas um balizador cósmico universal, se você prefere. Então, assim, esses são os meus 2 centavos sobre o tema. Eu espero que pelo menos ajude, né, alguém. E é isso, cara. Você que é tímido, você é uma máquina, cara, de potencial. Você tem muito potencial. Você tem propósito, você tem sentido, mas você precisa ser desejoso de viver todas essas coisas, de encontrar a sua verdadeira e real identidade. E eu faço votos, né, de que assim como eu, você trilha esse caminho, que para mim eu tenho convicção de que está só começando. E eu faço esses votos a cada um de vocês. Bom, grande abraço, até.